Boa tarde. Meu nome é Tatiana Cristina Senra Mota, eu sou formada em zootecnia e tenho o doutorado em ciências com ênfase em química ambiental. Eu vou dar a disciplina de recursos hídricos e tratamento de água no SEAD, né, do Instituto Federal de Minas Gerais. Bom, esse curso, né, essa disciplina que eu vou dar nesse curso, ele é na área do meio ambiente. E o que eu acredito é que todo profissional na área do meio ambiente, ele tem que ter um perfil, né, de conservação, preservação, um perfil de buscar soluções sustentáveis para o nosso ambiente. E mais especificamente no caso da nossa disciplina, com relação aos recursos hídricos. Bom, e o profissional, depois de formado num curso técnico nessa área, ele tem, né, que ele pode atuar também, né, no poder público, secretarias, órgãos municipais, estaduais, federais, e participando de fiscalização ou desenvolvendo programas de prevenção, educação ambiental ou encontrando soluções sustentáveis para o nosso ambiente. Bom, essa disciplina ela vai ser montada da seguinte forma: vão ser 8 semanas, tá? Cada semana vai ter um tema diferente e a cada final da semana, né, após o tema ser desenvolvido, nós vamos ter uma atividade relacionada àquele tema. Nós teremos também um fórum de dúvidas para esclarecer as dúvidas que forem surgindo durante a semana, e eu vou deixar disponível também na plataforma uma apostila em PDF que tem todo o conteúdo que a gente vai estudar, ou seja, não será necessário nenhum material adicional, tá? E a gente vai ter uma aula presencial e depois a prova presencial ao final do curso, certo? Então o esquema da disciplina é esse. Então vamos aproveitar a matéria, vocês vão gostar. Os temas que nós vamos ver durante essas semanas serão, eu vou falar um pouquinho, né? Vou citar eles e vou falar um pouquinho sobre eles até o final dessa videoaula, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver introdução, recursos hídricos, vai ser na primeira semana. Na segunda semana, ciclo hidrológico. Na terceira semana, bacias hidrográficas. Na quarta semana, poluição hídrica. Na quinta semana, sistemas de abastecimento. Na sexta semana, unidades e componentes do sistema de abastecimento. Na sétima, técnicas de tratamento de água. E na oitava, vamos falar um pouco e conhecer mais teoricamente o sistema de tratamento clássico ou convencional da água, ok? Então vamos lá. Qual a importância da água? Vamos começar a pensar na água, né? Qual que é a importância da água? Bom, para começar, 74% do nosso corpo é formado de água. Então, só por aí dá para ter uma noção de como é importante a água, né? Ela é um recurso essencial à vida. A vida dos seres humanos e de qualquer outro animal e vegetal na Terra. É um elemento representativo de valores socioculturais. Além de tudo, é um fator de produção de bens, porque a gente precisa da água para poder produzir os insumos agrícolas, na agricultura e pecuária. Bom, para você fazer uma ideia, 60% do peso do homem é água. 90% do peso das plantas é água. Tem certos animais aquáticos, como a água-viva, por exemplo, que 98% do peso dela é água. Então vamos lá. Quais são os principais usos dessa água, né? Precisamos da água para o funcionamento e manutenção do corpo humano, irrigação na agricultura, né? Pecuária, uso da água na produção industrial, produção de medicamentos, alimentos industrializados, geração de energia, usinas hidrelétricas e também na formação da umidade, né, de chuvas e umidade do ar. Você imagina, sem a umidade do ar a gente não consegue nem respirar. Então, é muito importante a água. Vamos lá, os recursos hídricos, né? O que controla esses recursos hídricos? Como que isso pode
controlar essa disponibilidade da água para a gente? O que que influencia? Bom, as anomalias de chuvas, a qualidade dessa água é importante, a demanda, né, dos usos dessa água, se a água ela o uso consultivo, o uso não consultivo da água, catástrofes, por exemplo, eventos críticos como o que aconteceu em Mariana, né, que acabou com a disponibilidade da água que era captada do rio, para os peixes e tal, mudanças climáticas, tudo isso influenciando no balanço hídrico, né, e na disponibilidade dessa água da forma que ela pretende, né, que a gente pretende usá-la e precisa usar. Eu falei do uso consultivo e não consultivo, isso a gente vai ver durante o curso e tudo, né? Durante todo, vou esclarecer as dúvidas, mas só porque, por ser uma palavra um pouco diferente assim, eu vou dar uma explicadinha. O uso consultivo é aquele uso que a gente retira a água e ela não retorna para o ambiente, tá? Por exemplo, irrigação, por exemplo, para matar a sede da gente, né? E tal. Agora, o uso não consultivo é aquele uso da água onde a água é retirada e utilizada e volta para o ambiente. Por exemplo, numa piscicultura, por exemplo, né? Água para lazer, navegação, esse tipo de água é o uso que a gente chama de uso não consultivo. Para vocês fazerem uma ideia, o problema do recurso hídrico é uma coisa tão complexo, é uma coisa que a gente precisa mesmo ter profissionais inteirados nesse assunto e capacitados para resolver esse problema, que a gente tem, por exemplo, dados da nossa distribuição do recurso hídrico. Você imagina, no Brasil, nós temos a região norte, sudeste e nordeste. Na região norte, nós temos 68%, quase 70% do recurso hídrico concentrado na região norte. Sendo que da população brasileira, só 7% da população mora lá. Já no Sudeste, a gente tem só 6% do recurso hídrico, enquanto que da população brasileira, 43% reside, né, na região Sudeste. Então, é muito disparate, assim, de disponibilidade e demanda, né? No Nordeste, nós temos 29% do recurso hídrico, enquanto 3% só da população reside lá. Então, tudo isso, né, mostra para a gente a importância de aprender esse manejo sustentável da água, né? E, por exemplo, um outro dado interessante que eu trouxe para vocês verem é que a cada 1.000 litros de água que existem, que são captados, 6,15 desses 1.000 litros, 6,15 são para o consumo humano, que é dividido da seguinte forma: 69% para agropecuária, 23% para industrialização e só 8% para o consumo direto, para a gente poder beber e consumir direto. Bom, então eu vou falar agora rapidamente, né, sobre um pouquinho sobre cada tema que nós vamos ver nesse curso. Como eu disse anteriormente, na primeira semana nós vamos falar sobre o ciclo da água. Então nós vamos entender o que é esse movimento que a água faz dentro da natureza. Como que é esse movimento? Nós vamos entender como que é o processo de evaporação da água, né, de transpiração dos seres vivos, onde faz com que a água vire a nuvem, né, e depois sofra condensação, chova e ela fique ali em forma de gelo nas geleiras, ou ela vai infiltrar para o lençol e voltar para os rios e oceanos. Então nós vamos entender esse processo. Então eu trouxe aqui, como vocês vão ver no slide, uma figura, né, de como que isso pode acontecer, como que são esses processos, como que é esse ciclo que acontece, que a gente chama de ciclo hidrológico, tá? Então, qual é a importância desse ciclo? A importância é a manutenção, é manter o fornecimento da água, manter a água circulando, manter essa existência da água. Então, esse ciclo é muito importante
para poder a manutenção dos rios, oceanos, a água disponível na umidade do ar, manter esse ciclo. E, bom, então nós vamos trabalhar isso na primeira semana. Na segunda semana, nós vamos trabalhar com as bacias hidrográficas. Nós vamos conhecer as bacias, nós vamos conceituar o que é uma bacia, nós vamos classificar os tipos de bacia que nós temos e vamos conhecer os componentes de cada bacia, tá? A gente vai falar sobre algumas bacias muito importantes que nós temos, como a bacia amazônica, né, a bacia do São Francisco. Então nós vamos falar um pouquinho sobre nossas bacias e ver a importância delas. Na terceira semana nós vamos falar sobre a poluição hídrica, que é um problemão que a gente tem, né? A poluição hídrica existe, é um problema sério e para isso que nós estamos estudando e para isso que nós estamos formando esses técnicos para a gente poder, né, resolver esse problema, né? Produzir na agropecuária, produzir na agroindústria, produzir nas indústrias, sem contaminar os rios e também criar alternativas para a poluição que já existe, que já está lá. Então nós vamos ver quais são as causas, vamos ver as fontes, né, de poluição das águas superficiais, vamos ver as fontes de poluição das águas subterrâneas, vamos ver a classificação dessas fontes poluidoras e as consequências que isso traz para a gente. Na próxima semana a gente vai trabalhar com os sistemas de abastecimento. Nós vamos ver como que a qualidade da água interfere nesse sistema de abastecimento e os sistemas que existem de abastecimento. Depois nós vamos trabalhar com as unidades componentes desse sistema de abastecimento, como vocês viram no slide anterior. Nós trabalhamos com a água, né? Ela é captada de um manancial, então tem o manancial, tem a captação do manancial, tem a adução, né, que é feita pelos adutores, depois uma estação elevatória, que nem sempre precisa, mas que deve constar, e nós vamos conhecer, e depois a estação de tratamento de água, que é a ETA, né, que é muito importante, principalmente na nossa disciplina, para a gente entender como funciona, e depois vamos falar um pouco sobre o sistema de distribuição dessa água. Em seguida, nós vamos falar sobre as técnicas de tratamento da água, quais são as técnicas, primeiro conceituar o que é um tratamento da água para potabilização dessa água, né, para ela tornar-se potável para nós, e depois conhecer cada técnica que existe. E, por último, nós vamos falar do sistema convencional ou o sistema clássico ou convencional do tratamento da água, né? No final, na última semana do curso. O importante é que no final desse curso, o aluno esteja apto para realizar o desenvolvimento de uma boa gestão da água e também desenvolver planos que contemplem os múltiplos usos desse recurso e desenvolver e aperfeiçoar técnicas de utilização, tratamento e recuperação dos nossos mananciais. Eu acredito que no final do curso todo mundo vai estar capacitado para isso. Combinado? Então tá. Muito obrigada e nos vemos aí na plataforma.